Graça e paz, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos falando nessa temporada sobre igreja passiva ou pacífica, né? E então você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e esteja recebendo aí sempre as atualizações do nosso canal. Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Comigo, o pastor Zait, nosso fiel escudeiro sempre aqui, e o pastor Welder, da igreja Vida no Altar, conosco aqui também compartilhando aí. Tá bom, hein? O papo tá, a série tá legal, vamos continuar esse papo bom, né? O papo tá bom. E esse vídeo, nós temos um subtema que é, no vídeo anterior falamos sobre a pessoa pacífica, biblicamente, e agora vamos falar sobre a pessoa passiva. Quem é o passivo, né? Biblicamente falando, então ser uma pessoa passiva, biblicamente, implica em quê, pastor Zait? O que você acha aí que uma pessoa passiva, na perspectiva da palavra? Da perspectiva da palavra, é uma pessoa que ela acaba sendo omissa, né? Ela não cumpre as responsabilidades como filho de Deus aqui, de resplandecer a luz entre os homens, de ser sal e salgar na sociedade com a sua postura, o seu testemunho. Então ele é uma pessoa que vai abrir concessões, né, diante de situações que não deveria, e acaba contaminando a sua mente, a sua alma, com o pecado também. Pastor Welder, suas primeiras considerações aí. Ser uma pessoa passiva, biblicamente implica em quê? Essa pessoa passiva, ela não assume, né, a responsabilidade. Ela não tem esse comprometimento. Uma vez que a palavra do Senhor nos trouxe ordenanças, né? E uma das ordenanças que mais marca a igreja, e que, da minha compreensão, é o ide. O ide. E muitas vezes o ser passivo é não responder esse ide. Hoje, assim, nós somos num ambiente cristão muito relevante, dentro de 4 paredes, muitas vezes. Então, dentro das 4 paredes, a gente grita, a gente chora, a gente canta, a gente dá tapa no diabo, mas lá fora, muitas vezes, a gente muito ainda aquém, muito quieto, muito calado, não assumindo essa responsabilidade, né? Trazendo assim para a sociedade um entendimento de quem de fato é Cristo. Muitas vezes nós apresentamos um ambiente religioso, mas nos esquecemos de apresentar o Cristo, né? De fato, quem é o Cristo. E essa passividade tem roubado essa identidade, né? Nós não assumimos essa responsabilidade de ser de fato filho de Deus, de manifestar o nosso Pai e a nossa crença de fato como ela é, né? E sem contar o empurrar com a barriga, né? Vamos deixar para depois. Depois a gente faz, depois a gente realiza. O tempo está passando, Jesus Cristo vai voltar, né? E assim, nós vamos apresentar algo a Ele. E a pergunta é, o que apresentar? Né? Quando Ele perguntar a nós, mostre as tuas mãos, o que teremos nas nossas mãos? Então, a passividade tem roubado de nós essa identidade cristã de fato como ela é e nos impedindo de termos o que apresentar diante de Deus. Eu vejo também que a passividade ela vai se avolumando em ondas, né? A gente percebe uma passividade das pessoas no sentido mais intrínseco da própria vida, muitas vezes, passivo quanto à própria existência, né? Onde não busca, sabe, melhorar, aperfeiçoar, crescer, estagna, né, numa posição, não avança, não cresce, para de estudar, não estuda mais, para de progredir. Nós somos os mais básicos. Para de progredir, não busca evoluir, passivo. Vai vivendo os dias, deixando-se levar pelos dias
sem ter qualquer tipo de projeção, de alcançar alguns alvos, de projetar alguns alvos, ainda que nem os alcance, mas só de projetar já é um passo, né? De pensar, de idealizar, e vai vivendo essa passividade nos relacionamentos, vai se avançando, né? Não é incomum da gente, né? Pastor Helder, pastor de igreja, pastor Zait também, experiência de igreja, a gente vê que muitos pais passam pela vida dos filhos, né? Os filhos passam pela vida dos pais, mas eles não são, de fato, estabelecem um relacionamento, não tocam na sua geração, não se conectam com os seus filhos. Passa. Passividade. Vai vivendo e vai deixando as coisas acontecer. E isso chega também no ambiente para com Deus. A gente cria essa condição 100% passiva da nossa relação para com Deus. É uma relação onde eu estou ali. Interessante uma definição que eu vi aqui, depois eu até queria que você lesse de novo aquela definição que você teve. Eu tenho uma aqui também que diz assim, ó, a pessoa passiva, ele está relacionado com o fato de uma pessoa não realizar ou fazer coisas por si mesma, deixando para que outras pessoas façam isso por elas. É esse ambiente. Uma vez eu fui numa campanha e o pessoal estava lá levando fotos, era de maridos, né? As mulheres com fotos dos maridos. Que ali algumas irmãs, uma irmã, duas irmãs, acho que alguém lá, um obreiro e tal, ia levar isso no monte para orar. Então, pegando as fotos, todo mundo levar para orar e tal. Eu olhei aquilo, me incomodou, sabe? É uma forma de eu terceirizar a minha responsabilidade, sabe? O que eu vi naquele momento foi isso. Então, eu vou para minha casa dormir enquanto o A, o B e o C vão para o monte orar. Não, peraí. Eu preciso me posicionar nisso aqui. Eu não vou deixar para alguém fazer isso. Eu tenho que fazer. Eu não vou deixar que outras pessoas eduquem meus filhos. Eu vou educá-los. Eu não vou deixar que a tia da escola bíblica dominical ensine a Bíblia para o meu filho. Eu vou ensinar a Bíblia para ele. Então, essa passividade, ela vai, assim, se escalando, né? As pessoas vão permitindo, e aí começam a encontrar os escapes para isso. Essa passividade parece um sentido de castração. É como se a pessoa fosse castrada. Ela não consegue frutificar, ela não consegue progredir, ela não tem aquele olhar, sabe, de, não, peraí, eu sei aqui vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não sou apenas alguém ao léu, aí a deriva, eu sei o destino, eu sei para onde eu estou indo, eu vou remar nesse barco. Vocês têm essa impressão também? O que você acha, pastor Zayde? Começando você aí. Sim, às vezes as pessoas olharam o evangelho como uma redoma, né? Onde eles ficaram ali criando aquela questão, o ambiente espiritual, né? E tomaram isso como se não existisse outras áreas de atuação, né? E às vezes a igreja, o espaço físico mesmo da igreja é tomado como aquela visão do tempo do mosteiro, né? Em que os monges iam se afastar da cidade para não se contaminar. E muitas vezes a realidade evangélica hoje tem muito esse pensamento, né? Vamos para a igreja, vamos cultuar lá na igreja, vamos fazer alguma coisa lá na igreja, né, para a nossa vida fluir espiritualmente, mas não tem aquele pensamento de influenciar lá fora, de, né, exercer, colocar em prática o que tem aprendido dentro da igreja, lá fora, né, para que, como eu disse, a luz resplandeça nas trevas, né, o sal possa dar sabor aonde é necessário, como Jesus disse. Amém. Pastor Helder, lê aquela definição, vamos comentar um pouco em cima daquilo lá. Vamos lá. As principais características de uma pessoa passiva: necessidade de agradar a todos, tendência a evitar conflitos a qualquer custo, dificuldade para tomar decisões, tendência
a deixar as coisas para a última hora, hábito de procrastinar, executa pouco e dificuldade para assumir responsabilidades. Esses são alguns pontos aí de uma pessoa passiva, né? E essa passividade, ela tem roubado, eu tenho observado assim, pastor Igor, a questão do ambiente familiar também, né? Às vezes nós lutamos, guerreamos tantas batalhas, quer seja na igreja, no ministério ou no trabalho, mas muitas vezes o ambiente familiar ele não é saudável. Deus me deu uma palavra em 2 Reis, 18 ao 20, fala sobre um rei, e esse rei é o Ezequias. Rei Ezequias. Você pega no capítulo 18, as características de Ezequias são características exemplares. Ele organiza todo o culto quando ele assume o reinado, destrói todos os altares que não são a Deus, destrói lá a serpente que Moisés levantou no deserto. Ele restaura o culto, ele traz de volta o culto, ele reestrutura a cidade, traz água de fora da cidade para trazer um bem maior para a comunidade. E a vida dele é exemplar, de oração, um homem voltado para Deus com coração puro. Quando chega no capítulo 20, 2 Reis, Deus fala para ele assim: coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Só que Ezequias faz uma oração: Senhor, mas tu sabes que o meu coração ele está entregue a ti, eu te sirvo com um coração sincero e tal. E Deus ouve a oração de Ezequias e diz ao profeta Isaías voltar, dizer: não, fala para ele que ele não vai morrer, eu vou curar ele, vou dar a ele mais 15 anos de vida. Só que Deus deu uma ordem a ele: coloca a tua casa em ordem. Quando nós lemos o texto, nós vamos evoluindo, no capítulo 20, nós vamos ver que ele não fez. Porque no capítulo 21, quando ele morre, quem assume o reinado é Manassés. Manassés foi o pior rei que Israel já teve. Um homem que tudo que o pai dele fez de reconstrução do culto, Manassés fez tudo ao contrário. Ele trouxe todos os deuses de volta, ele trouxe todos os altares de Baal de volta. Ao final de toda a sua obra, ele oferece o seu filho queimado como um sacrifício. Só que Deus deu uma ordem a Ezequias: coloca a tua casa em ordem. Ezequias fez tudo. Ele organizou culto, ele preparou um exército, ele trouxe estrutura para aquela cidade, um saneamento básico, mas ele não conseguiu gerar no filho dele um comportamento adequado concernente à observância à vontade de Deus. Então, dentro desse ambiente ali do rei Ezequias, foi gerado um reinado onde não há importância com a voz de Deus. Só que o comportamento do rei Ezequias foi quando ele mostra todos os tesouros para os babilônicos, e o profeta Isaías pergunta: o que tu mostrou? E ele diz: não tenha nada que eu não tenha mostrado. E o profeta Isaías diz para ele assim: haverá dias em que todo esse tesouro será levado e os teus filhos serão levados como eunuco. Qual foi o comportamento de Ezequias? Ele disse assim: boa é essa palavra. Só que a Bíblia diz que no coração dele, ele tinha um entendimento assim: nos meus dias eu terei paz. Então, tipo assim, eu não estou me importando com a próxima geração. Entende? Uma passividade quando Deus disse: coloque em ordem a tua casa. Deus não estava falando da vida espiritual de Ezequias, porque o capítulo 18 diz que era exemplar, mas Deus estava falando da importância de uma próxima geração. E às vezes a passividade familiar faz com que nós não nos importemos com uma próxima geração, né? Quem vai dar continuidade ao que nós estamos fazendo aqui hoje? Quem vai dar continuidade à voz de Deus dentro da minha casa? Qual legado eu estou deixando? A passividade tem roubado isso hoje, do ambiente cristão. Eu acho que o principal, talvez, aspecto, ou melhor, né? Não principal, mas um que talvez eu destacaria seria esse, né? Esse sentimento de que outro vai fazer, né? Então, isso é algo que é característico desse pensamento, desse comportamento daquele que se comporta
de forma passiva, que é destrutivo essa ideia. Né? A pessoa está ali sentada na cadeira dela, até dentro do ambiente de culto. Está sentada ali, alguém vai fazer, alguém vai pregar, alguém vai adorar, alguém vai interceder, alguém vai receber o visitante. Tem alguém que vai fazer, né? Tem alguém que vai evangelizar, tem alguém que vai dar aula na escola bíblica, tem alguém que vai fazer o que quer que seja. Então a gente está sempre naquela cadeira do descanso, alguém vai fazer, né? E de repente a gente não consegue perceber que o Senhor ele está querendo me usar. E é só essa ideia de Deus querer me usar já faz a pessoa se esconder nela mesma. É onde entra a procrastinação, onde entra a dificuldade de tomar decisões. A pessoa começa a se esconder, se esquivar das responsabilidades. Eu penso que dentro da nossa linguagem que a gente fala aqui, né, tanto aqui na Elim quanto na Vida no Altar, por virmos da mesma escola de discipulado, né, da MCM e tudo mais, eu penso que isso é comum para nós. O entendimento de que essa perspectiva de uma formação onde nós estamos ali meramente como espectadores não faz parte do nosso contexto. Né? Nós somos uma comunidade de cristãos, de discípulos de Jesus, nós temos um aprisco onde congregamos de uma forma coletiva, mas temos que assumir quem somos, a identidade, não é? De ter aquela identidade que nós falamos lá no início, de filhos de Deus. E essa passividade nos rouba isso, nos arranca esse lugar, esse sentimento, né? Essa coisa, tem alguém que vai fazer para mim. Né? Tem alguém. Nessa brincadeira de tem alguém que pode fazer por mim, foi que Davi deixou de ir para a guerra. Né? O texto de Reis começa dizendo, de Reis não, né? de Samuel, 2 Samuel. No tempo em que os reis vão para a guerra, Davi não foi. Ou seja, Davi deixou a sua responsabilidade, deixou de cumprir com o que tinha que cumprir. Então, esse é um aspecto da passividade que nos coloca numa condição de erro muito grande, né? de falha. E um outro ponto que eu quero ouvir também vocês, pastor Zait aí começando, é a respeito da passividade sendo disfarçada daquela situação, olha, Deus está no controle, né? A passividade, né? Lembra? Transferir alguém para alguém. Deus nos deu a missão e a gente devolve para ele, né? Deus nos deu a missão, a gente fala, é contigo aí, né? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, mas não dei para você? Era para você cuidar, não é? Se eu te dei a mulher, cuidasse dela, não foi isso? Então a gente devolver a responsabilidade nessa fala, né? Não, irmão, não mexe com isso não, Deus está no controle. Não, vamos orar, né? A gente se esconde atrás de falas espirituais para esconder a nossa falta de espiritualidade e falta de vergonha na cara de nos colocar fora dessa condição de passividade. O que você tem para dizer sobre isso aí, pastor Zait? Realmente é uma falta, né, terrível no caráter da pessoa, né? Porque querer relegar algo tão importante que Deus está dando para a gente, né? Você desprezar uma responsabilidade dada por Deus, né? Não é algo, né, que a gente possa ver assim, com bons olhos e dizer, não, tá tudo bem. Né? Muitas vezes a gente quer transferir aquilo que é nossa responsabilidade com essa desculpa, né? Deus está no controle, Deus vai encaminhar tudo. Mas se a gente, na condição dentro da família, no trabalho, em qualquer local, não tomar a postura e realizar aquilo que é nosso dever, né, nós vamos ser cobrados, né? Por todas as ações e todas as omissões também, né? Isso é uma omissão, é querer fugir daquilo que Deus mandou pra gente, né? É o negócio de Jonas, né? Deus falou, vai pra Nínive, prega lá pro povo, ele vou nada, eu vou para outro lugar, né? Vou ficar na minha quietinho lá e pronto.
E aí, pastor Helder? Vamos descansar, vamos dormir, que Deus está no controle. Na verdade isso é perigoso, né? Porque assim, eu preciso entender que eu sou instrumento, eu sou a ferramenta. Assim, Deus está no controle sempre. Ele está no realizar sempre. Só que eu sou a ferramenta que ele quer usar. Então, assim, se eu como ferramenta não estou disposto, não estou preposto a fazer aquilo, algum problema comigo. Algum problema. Então, assim, eu vou devolver a responsabilidade para Deus, mas com qual ferramenta? Se a ferramenta sou eu, entende? Então, assim, Deus usa pessoas, né? Você usou isso aí, essa expressão no início. Deus usa pessoas. Então, eu não posso entender que... porque assim, né? Foi criado um ambiente de Nárnia, né? Assim, esse ambiente cristão, né? Vamos entrar ali e as coisas vão se resolver. Cara, não é assim. Não é assim. Entende? Deus, ele trabalha no nosso caráter, ele nos equipa, ele nos capacita para nos usar. Então, a partir desse ponto, onde eu entendo que eu sou ferramenta, que eu sou vaso a ser usado, cara, eu não posso dizer isso. Deus está no controle né? E agora ficar ali esperando acontecer, não vai acontecer. Não vai. Muito pelo contrário. As coisas não vão andar, né? E eu vou me frustrar. Hoje nós temos muitos cristãos frustrados. Por quê? Porque não sai do lugar. Não age, sabe? Não age. Tem uma frase que diz assim, ó: para que o mal avance, basta os homens de bem não fazerem nada. Então, assim, Deus está no controle. Cara. Aí eu fico aqui. Quem vai evangelizar? Quem vai pregar? Quem vai combater? Tá entendendo? Então, assim, cara, não existe guerra sem guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu tenho que estar disposto. Estou pronto. Eu estou alistado no exército. É isso. Eu estou alistado. E eu estou pronto para a guerra. Como foi dito pelo guerreiro ali. Eu nasci pronto. Estou equipado. Vamos avançar. Não há essa de que Deus está no controle e deixa com ele. É assim não. É isso aí. Então, meu querido, não seja passivo, né? Seja um homem de paz, pronto para a guerra. Amém? Então, é isso aí. Nós acabamos agora esse vídeo, mas continua. Nós estamos na metade da série, ainda tem muita coisa para a gente poder falar sobre esse tema. Deus abençoe e fique na paz.